Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá continuar, né? Hoje, como eu acabei de dizer, nossa última aula antes do tão sonhado, esperado, aguardado recesso. Né? É bom dar uma descansadinha. Uma descansadinha, afinal de contas, né? O ano de 2021 foi um ano bem atípico, tanto quanto de 2020. Tá. Então, na aula passada, a gente viu o seguinte, né? Nós fizemos a revisão daqueles conceitos, né? De potência, sobre o que era potência ativa, potência reativa, potência aparente, triângulo de potências, fator de potência atrasado e fator de potência adiantado, né? E a gente vai ver rapidamente isso aqui para que a gente possa, né, começar a entender como é que a gente vai fazer essa correção desse fator de potência, né? Já que, dependendo da combinação de cargas que eu tiver, né, eu posso ter um baixo fator de potência como um fator de potência dentro do determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, vamos pegar aqui esse exemplo para a gente relembrar, né, como é que a gente analisa um circuito dessa forma. Então, o que, que a gente tem aqui do circuito, né? O nosso circuito aqui ele já está no domínio da frequência, tá? Então, a gente não precisa calcular, né, aquelas impedâncias, porque as reatâncias, porque ele já dá esses cálculos aqui. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma fonte de corrente, né, de 10 fase 0 graus amperes. A gente tem um XL aqui, né, uma reatância indutiva de 5 ohms, ou J 5 ohms, né? A gente tem um XC, uma reatância capacitiva, bem aqui, de menos J 30 ohms, e uma resistência, né, por fim, de 60 ohms. E aí, o que, que a gente quer? A gente quer, né, o P, o Q, o S, o FP para esse circuito, né? Ou seja, a gente vai fazer a análise desse circuito, né? Desenhar o triângulo de potências, depois a gente vai ver por que, que o desenho do triângulo de potências ele é importante, e verificar se esse fator aí ele é indutivo ou capacitivo, porque, como eu disse na aula passada, dependendo da combinação aqui entre essas cargas, né, a gente pode até ter, né, um fator de potência unitário, tá? Então é interessante, né, que a gente avalie o fator de potência. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o cálculo de ZT, ou seja, da minha impedância total, né? E como vocês veem isso aqui? Como é que está configurado esse ZT? Vamos lá, pelo menos esse enxergamento vocês têm que começar a ter, né? A primeira coisa que a gente enxerga é o quê? No terminal A. Vocês veem algum elemento em série, algum elemento em paralelo? O que, que vocês enxergam? Quem está em paralelo, Lucas? O capacitor e o resistor, justamente. Então, a gente pode escrever, né, que o ZT, que o R, em paralelo com o XC, estão em paralelo. E aí, quando eu resolvo este paralelo aqui, né, eu vou encontrar uma impedância única, né, que vai ser somada ao meu XL, que vai ficar em série com o meu XL. Então, o meu ZT vai ser o J5, que é o meu XL, mais
o paralelo entre 60 e o menos J 30 ohms, tá? E com isso, o meu ZT vai ser igual a J5, tá? Para quem não lembra, né, o paralelo entre dois elementos no circuito, a gente multiplica os elementos no numerador, então vai ser 60 vezes menos J30 e divide pela soma deles, tá? Como é soma, né, vai ser menos J30. Então, esse ZT aqui vai ser J5 mais, né, 26,83 fase menos 63,4 graus, tá? E, por fim, somando todo mundo aí, a gente vai ter um ZT de 22,4 fase menos 57,7 graus amperes. Ohms, desculpa, tá? Então, a gente já tem aí a impedância, né? Tendo essa impedância total e eu tenho a corrente, eu posso calcular aqui, né, os meus fatores, né? Então, o primeiro fator que eu vou calcular é o S. Então, a gente sabe lá das relações de Ohm, né, que o S vai ser I quadrado vezes o meu ZT, tá? Então, a gente vai ter o seguinte: 10 fase 0 graus vezes 22,4 menos 57,7 graus. Deixa eu ver aqui para ver se não fui eu que caí. Não. Alguém que entrou, caiu. Não sei. Ah, foi você, Mel. Tudo bem. Tudo certo. O importante é que retornou. Tá? Então, temos aqui. Então, esse S, né, fazendo as continhas, aí a gente vai ter que esse S é 224,7. As fases, né, se somam, menos 57,7 graus, ou eu posso escrever isso ainda como sendo 120 menos J 190 VA. Então, ó, a partir da potência complexa, né, eu consigo achar o valor de P e Q, né? Porque eu sei o seguinte, que S é igual a P mais J Q. Então, dessa relação bem aqui, eu sei que a potência ativa vai ser 120 watts e a minha potência reativa vai ser menos 190 VAR, tá? E com isso, o fator de potência, o FP, que é igual a P sobre S, né? No caso, os módulos, né? Vai ser 120 224, tá? No caso aqui, a gente vai dividir pelos módulos, tá? Então, eu vou ter que isso aqui é igual a 0,53, tá? Ou 53,4%. O que isso quer dizer fisicamente, tá? Que a nossa potência de tudo, né, que entra nesse circuito, de toda essa corrente que entra no circuito, tá? Apenas, né, 53% dela é convertida em potência real, ou seja, em trabalho, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ai, sumiu a minha calculadora daqui do celular. Eu acho. Sumiu. Tá. Depois eu reinstalo. Só para a gente ver qual é o ângulo aí dessa carga, tá? Tá. Então, ele quer, né,
agora o triângulo de potência, né? Então, o A, né? Então, vocês vão me perdoar aqui a licença pelo desenho, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um fator, a nossa potência ativa, né? Que é de 120 watts, tá? E aqui a gente tem um Q, tá? Bem aqui, tá? De menos 190 VAR, tá? E esse, né? E essa combinação dessas duas potências vai resultar nessa potência aqui de 200, tá? 224,7 VA, tá? Então, esse aqui é o triângulo de potências, tá? E aí, vamos responder a pergunta da letra B, né? Esse fator de potência, ele está atrasado ou adiantado? Como é que vocês verificam isso? Hein? Podem chutar, não tem problema. Podem chutar. Olha só, a gente verifica. Está atrasado? Não, não está atrasado, está adiantado. Atrasado, atrasado é sempre chute errado, mas é por isso que eu falei, é para chutar, galera. Quando a gente chuta, não tem que se acertar, beleza, significa como é? Mira certeira, tá? No caso, como o Q é negativo, tá? Tá? A gente verifica que o circuito é predominantemente capacitivo, né? E isso é bem perceptível, né? Por quê? Porque, ó, se a gente for comparar, né, o valor da reatância indutiva e da capacitiva, mesmo ela estando em paralelo, né, a gente percebe que existe essa predominância, né, essa característica. E que, devido a isso, o FP está adiantado. Tá? Se aqui fosse uma potência reativa positiva, significaria que o circuito ele é predominantemente indutivo e que o fator de potência estaria atrasado, tá? Então, com isso também a gente responde aqui a letra C, ó. Vou botar de uma outra cor, tá? Que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Que como a capacitância ela domina o circuito, né? Ela faz com que o nosso fator de potência esteja adiantado, tá bom? Isso aqui é análise, é uma das maneiras de se calcular a potência, né? Lá em circuito alternado, quando nós falamos de potência de circuito alternado, foram vistas as maneiras de calcular a potência, né? Então, a gente faz sempre essa análise. Vamos lá, jovens. Agora, a gente tem essa combinação bem aqui, tá? A gente tem esse exemplo, a gente tem. É muito semelhante àquele primeiro, tá? E aí, o que acontece, né? Nesse caso aqui, ele quer a corrente total, já que a nossa fonte agora é de tensão, tá? O fator de potência, ele quer a potência aparente e o fator de potência do circuito, né? E, novamente, o fator de potência está atrasado ou adiantado? E aí a gente vai começar a ter uma ideia do que é corrigir o fator de potência quando a gente diminui, né, essa capacitância aqui para 40 ohms, tá? Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês, assim, e aí vou dar 15 minutos, gente, vocês têm que acostumar
a fazer esse cálculo aí, tá? Os famosos 15 minutos, para vocês calcularem a impedância total do circuito, tá? Querem que eu volte para aquele primeiro slide lá antes, para vocês darem uma olhadinha na ideia de solução? Não? Então tá. Sim? Beleza, vamos voltar lá. Se acostumem a fazer só esse cálculo. Eu quero que vocês. Assim, porque fazer um offline, tá? Então, aqui, ó, tem um paralelo, né? Aí lá a gente tem uma soma, tá? A gente tem um outro elemento aqui que está somando agora nesse ramo que a gente chama, né? Do circuito. Temos um capacitor aqui e tem uma resistência bem aqui, tá? Posso voltar lá para o problema que vocês têm que calcular? Então tá, vamos voltar. Tá aqui, tá? São 8h26 e a gente retorna às 8h41, 2, a gente vai retornar. Quando der 8h40, eu começo a abrir o microfone aqui, tá bom? Vamos lá.
O ômega não precisa mudar o Fazol, não. O ômega, aliás, você não vai precisar do ômega. Não precisa. Posso sim, só um momento. De nada, meu.
E aí, conseguiram achar esse valor? Quase. Tá. Tá. Sem preocupação, meninos. Vamos lá. Só um momento aqui. Tá. Então, vamos lá tirar os dados, né, desse problema. Só ver se está tudo certo aqui. Tá. Então, vamos lá. Agora, né, a nossa fonte de tensão tem 120 volts, já está todo mundo na frequência, tá? Então, a gente não precisa, né, do valor da velocidade angular para poder calcular nenhum elemento, tá? E aí a gente tem, né, os valores para R1, XC, R2 e XL. Então, a primeira coisa que é preciso resolver aqui é essa série, tá? Então, aqui, né, a gente passa a ter o R2 mais JXL. Chegaram até aí? Deixa eu só olhar aqui. Sim, né? Beleza. Depois, a gente vê que o R2 e mais XL, né? Essa série bem aqui, ela está em paralelo com XC. Então, a gente tem o seguinte, que o nosso ZT já vai ter o XC, né? O menos JXC, vamos colocar aqui, em paralelo com R2 mais JXL, tá? Então, resolvendo esse paralelo, a gente passa a ter, né, uma impedância bem aqui, ó, que é vou colocar tracejada, né, que é o resultado dessa combinação toda aqui. E aí, isso vai se somar com o meu R1. Então, essa é a expressão, né, que nos dá a impedância total desse circuito. Então, meu ZT aqui vai ficar, o R1 vale 10, mais, né? O JXC bem aqui. Na verdade, espera lá. Vou fazer uma besteira aqui. Tá? A gente vai colocar o mais porque é o resultado do paralelo, né? A gente ainda não sabe se esse resultado ele vai ser positivo ou negativo, tá? Então, vem aqui. E aí a gente tem menos 60, né? Menos J60, tá? Vezes 20 mais 20. Mais J20, tá? Isso aqui dividido por menos J60 mais 20 mais J20 também, tá? Então, continuando, né? O ZT aqui vai ser 10 mais, que a gente pode fazer, né? É trabalhar da seguinte forma aqui com essas quantidades, tá? O menos J60 a gente pode escrever como sendo 60 fase menos 90 graus, ok? E essa combinação aqui, 20 mais J20, vai resultar na forma fasorial 20, raiz de 2, fase 45 graus. E isso aqui dividido, né, por toda essa soma aqui. Então, eu vou ter 20 menos J40, tá?
Conseguiram chegar até aqui? Ou deu capim na hélice? Um sinal na primeira linha. Pois é. Esse é o nó que dá às vezes. Um sinal. Tranquilo. Opa. Mas o importante é que vocês entenderam, né? A conta, ok, tá, a gente entende, mas a gente entender como é que o circuito ele pode ser resolvido é importante. Erro de conta, tá, é o passo 2, mas é importante entender como é que o circuito ele pode ser simplificado, tá? E aí a gente vai ter 10, tá? E toda essa operação bem aqui, né, dentro do colchete, vai resultar em 36 mais J12. E o meu ZT é igual a 46 mais J12 ohms, ou ZT igual a 47,5 fase 14,6 graus ohms, tá? Então, a gente já tem, né, a nossa primeira variável aí resolvida, que é o ZT. Aí, com isso, ele pede para a gente a corrente total, né? Então, a corrente total aqui da letra A é o I, né? Que vai ser essa tensão E dividido por ZT, tá? Então, isso aqui vai ser 120, fase 0 graus, por 47,5, fase 14,6 graus. E isso aqui vai nos dar, né, uma corrente de 2,52 menos 14,6 amperes, graus amperes, tá? Bom, ainda na letra A, ele pede a potência total. Então, a potência total, já que eu tenho tensão e corrente, eu posso utilizar a seguinte expressão: o E vezes o conjugado da corrente, tá? Então, a gente pode ter o seguinte: 120, fase 0 graus, vezes 2,52, 14,6 graus. E o nosso ST vai ser igual a 302,91, fase 14,6 graus amperes. Ou na forma retangular, o nosso ST é 293,1 mais J 76,46 VA. Opa, eu errei ali as unidades. Tá? Então, tá aqui. E por isso, né, a gente já percebe que o nosso circuito ele é indutivo, né? Então, se ele é indutivo, né? Se ele é indutivo, o fator de potência aqui ele já está atrasado, né? Então, isso aqui, pelo sinal positivo da nossa parte reativa, a gente já sabe que isso é um circuito indutivo e, portanto, o fator de potência está atrasado. E aí, quanto é esse fator de potência? O FP é o P sobre S. 293,1 dividido pelo módulo de ST, 302,91, que vai dar para a gente um fator de 0,96 atrasado. E com isso, né, a gente já matou a letra A.
Agora, gente, ele quer as mesmas coisas, só que a gente vai fazer uma pequena alteração, tá? A nossa capacitância, ela muda, tá? De 60 ohms para 40 ohms, tá? Então, a gente vai repetir o mesmo cálculo para encontrar qual é o valor dessa impedância quando eu faço esse ajuste aqui na minha capacitância, tá? Então, usando a mesma expressão para ZT, mais R1, a gente vai ter o seguinte: 10 mais 20 mais J20 vezes menos J40 dividido por 20 mais J20 menos J40. Fazendo todas essas contas aqui, nós vamos encontrar uma impedância total de 50 ohms. Então, percebam o seguinte, que fazendo um ajuste na capacitância, mudando, né, algumas unidades na capacitância, a combinação entre os meus elementos resultou que resulta que o que é visto pela minha fonte é uma simples resistência de 50 ohms, tá certo? Então, esses fatores, né, cargas indutivas e capacitivas, elas têm esse poder, elas podem se combinar, né, e fazerem com que o que seja visto seja de fato apenas resistivo, tá? Então, nesse caso aqui, a minha corrente, que é o E pelo ZT, passa a ser 120 dividido por 50, tá? Como todo mundo tem fase zero, a gente pode omitir, tá? Então, isso aqui vai dar 2,4 amperes, tá? E aí, a gente adota como é que se diz? A gente adota o mesmo critério para o cálculo da tensão, da potência, que é o V vezes o conjugado de I. Então, ST vai ser 120, né? O conjugado de I, como I também tem fase zero, é o próprio módulo de I, 2,4, tá? E aí, esse ST vai dar 288 watts. Por quê? Porque nesse caso aqui, né, o meu fator de potência, ele é igual a 1, tá? É um fator de potência unitário. Tá certo? Entendido, pessoal? Sim, professora. Tá? Então, né, isso aqui, gente, já é uma ideia intuitiva, né, de como a gente faz esse cálculo, né, do fator de potência, tá? A ideia é sempre o quê? A gente ajustar algum elemento, tá? Que pode ser o resistor, a capacitância, a indutância, né? E tentar, né, corrigir. Mas, quando a gente está falando de cargas industriais, a nossa ideia é sempre diminuir a parte reativa, porque a gente não pode zerar, não tem como zerar, tá? E isso vai ser importante o quê? Para a gente poder definir, por exemplo, por que, que as cargas são definidas em VA? Por que, que as cargas são especificadas em VA? Tá? Por que pela potência aparente? Né? Porque não, eu posso dizer que o motor, né? Por exemplo, o motor, né? Vocês aprendem lá em máquina, né? Em máquinas,
que ele vem com a unidade ou em CV ou em HP, né? Mas aquilo ali é uma unidade de potência. Mas não é essa unidade de potência que a gente coloca, por exemplo, no projeto elétrico, quando a gente vai dimensionar uma instalação industrial, tá? Então, a gente tem que considerar fator de potência, tem que considerar a eficiência do motor, tá? Ou do transformador. Então, tudo isso tem umas continhas para a gente chegar de fato qual é a potência em VA de um motor ou de um transformador, ou e a potência, né, reativa que ele injeta na rede e a potência aparente, a potência real que de fato ele produz, tá? Então, é pelo seguinte, vamos imaginar algumas situações aqui, tá? Então, olha só, vamos considerar um gerador ligado a uma das duas cargas, né? A primeira situação, a gente tem uma carga de 120 kW e um fator de potência unitário. E a segunda, né, a gente tem, né, uma carga com fator de potência 0,6, né? Então, quando a gente está dimensionando uma carga, o que a gente quer saber de fato é a corrente, né? É a corrente, é porque para a gente, o que importa é a corrente, porque a corrente ela vai servir de base, por exemplo, para dimensionar nossos cabos, dimensionar os nossos disjuntores. Então, a corrente é, vamos dizer assim, a atriz principal nos dimensionamentos, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque se eu dimensionar uma carga com fator de potência unitário, eu posso encarecer um projeto, eu posso selecionar, né, dispositivos de forma equivocada, tá? Essa é uma das situações. Então, opa lá. Vamos pensar na situação 1, né? Onde a gente tem uma potência total de 120 quilowatts, né? E o nosso Q é zero, né? E aí a nossa potência ativa, né? Nossa potência ativa é igual à nossa potência aparente. Então, a corrente aqui, né? Ela vai ser 120, 10 a terceira, né? 600, dividido por 600, né? E aí a gente vai ter uma corrente, né, de 200 amperes, tá? Né? Então, ok, isso aqui procede. Quando a gente vai fazer o dimensionamento aqui, né, levando em conta o baixo fator esse fator de potência, né, a gente tem um P, né, de 120 quilowatts e o FP de 0,6, tá? Então, a gente sabe que o cosseno θ aqui do nosso 0,6, né, vai me dar que o P, a potência ativa, é igual ao S cosseno θ. E aí eu vou ver qual é a potência aparente nessa minha outra situação. Então, eu vou ter o seguinte, que vai ser o P dividido pelo cosseno θ. 120, tá? Dividido por 0,6. E isso aqui vai me dar 200 kVA, tá? Então, percebam, né, que aqui a minha potência ativa, né, e potência aparente é muito menor, né, do que a minha potência quando eu tenho o fator de potência 0,6. Com isso, eu também tenho uma corrente menor, né? Porque nesse caso, se eu for verificar a corrente aqui, né, fazendo S igual a VI, tá? Eu vou ter que o meu I, S sobre V, 200 vezes 10 a terceira sobre 600 vai me dar um I de 333,3 amperes. Então, praticamente, quase a minha corrente dobrou. Então, numa carga real, o que, que aconteceria, né? Aqui, ok, tá? E aqui, o meu gerador ia
a nocaute. Por quê? Porque ele não foi, né, ele não foi pensado para suportar, né, uma corrente de 333 amperes, tá? Então, o fator de potência, ele causa essa variação, e não é uma variação pequena, né, na corrente, tá? Então, é por isso que quando nós pegamos o manual de um equipamento, ele vem descrito pela sua potência aparente, tá? Então, percebam todo o impacto que teria aqui. Além de ter pifado o gerador, a gente teria cabos com as seções muito maiores, tá? Teríamos que ter uma instalação muito mais robusta, tá? E aí, o nosso objetivo é fazer com que essa variação de corrente, né, ela não seja tão grande, para que a gente consiga manter, né, essa potência ativa aqui a maior parte do tempo, tá? Então, é por isso que a gente corrige o fator de potência, tá? Então, toda carga, um motor, um transformador, ele precisa ser especificado pela sua potência aparente. É isso que vocês veem lá em máquinas. Um transformador de 450 kVA, 350 kVA. É assim também que vem descrito nos projetos, tá? 350 kVA, e eu tenho que garantir que a minha instalação sempre esteja com um FP de 0,92 ou maior. Por quê? Porque a variação de corrente em cima do meu equipamento, quando eu garanto isso aqui, ela é bem pequena. Ok, pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Tá indo, professor. Atualmente tá ok. Tá? Então, tá aqui, né, a justificativa, né, de se especificar um equipamento pela potência aparente e a importância dela, tá? E aí a gente, como eu venho falando para vocês, né, a gente tem uma regulamentação, tá? Essa regulamentação, ela existe desde 2010, tá? Que é a Resolução 414 da ANEEL, tá? Estabelece esse fator de potência mínimo, né, de 0,92 indutivo ou capacitivo, que depende do horário, que foi o que estava escrito naquelas contas de energia, tá? Então, lembrem-se que o fator de potência ele se conecta de uma certa forma à nossa fatura de energia elétrica, tá? As cargas industriais, elas são sim a combinação de cargas resistivas e indutivas, né? Por quê? Porque o que nós utilizamos, né, no nosso cotidiano são motores, né? Na casa de vocês tem um liquidificador, é um motor monofásico especial, é um motorzinho que vocês vão aprender lá em motores elétricos, tá? E nas indústrias, né, tudo é motriz, né? Raramente você vai encontrar um equipamento que é estritamente capacitivo. Não. Nas indústrias, tudo é resistível e indutivo, tá? A corrente sempre atrasa da tensão, exceto em cargas resistivas, e é necessário cancelar essa componente reativa. Então, corrigir o fator de potência é cancelar essa componente reativa que vem aqui do indutor, tá? Com uma reatância oposta. E quem é que faz esse papel é justamente o capacitor, tá? É ele que a gente projeta aqui, né? Que a gente projeta, né? Para justamente fazer esse cancelamento, tá? E aí é esse procedimento que a gente chama de correção de fator de potência, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é projetar um capacitor ou um banco de capacitores, tá? Depois eu vou mostrar quais são os dispositivos que fazem, né, que tem esse papel, não é só o capacitor, não imaginem um capacitorzinho, aquele lá do laboratório, tá? Né, a gente tem outros dispositivos que têm essa função, inclusive um motor, gente, um gerador. Vocês já ouviram falar na matéria lá de máquinas no gerador, no compensador síncrono? O professor já falou para vocês?
Por exemplo, Curuaúna é um compensador síncrono. Vocês sabem que Curuaúna não é atendida, né? Santarém não é atendida por Curuaúna, certo? Aí, quando. Pode falar aí, quem tiver. Não, só falei que ele falou, assim, ele vem falar. Ele falou, ou seja, um compensador síncrono é uma máquina, né? É um gerador sem carga, né? Ele está vazio. E aí, como ele está vazio, né? Ele é interpretado pelo sistema como uma capacitância, tá? Então, até um gerador sem carga, ele pode fazer esse papel, tá? Então, tem vários dispositivos e a gente pode fazer essa correção em muitos pontos da instalação, tá? E o que é que causa o baixo fator de potência, né? A gente precisa, antes da gente projetar, antes da gente saber, né, corrigir um fator de potência, a gente tem que pensar, mas o que é que causa, tá? A primeira coisa que causa um fator de potência é um transformador operando a vazio. Quando a gente fala a vazio, não é necessariamente sem carga, mas também com pouca carga, tá? Ou sobrecarregado, né? É muito difícil a gente ouvir esse termo. Por um longo período de tempo, tá? Então, a gente não pode deixar, né, o transformador com o mínimo de carga, né? Então, normalmente, né, por exemplo, a gente não pode deixar um transformador operando com 50% de carga, de carregamento, tá? Isso aí é muito baixo para um transformador, né? O ideal é entre 70% e 80%. Por quê? Porque a gente também precisa ter uma folga para uma futura expansão dentro da própria instalação, tá? Motores operando em regime de baixo carregamento, tá? Ou seja, que não estão operando em corrente máxima, tá? Utilização de grande número de motores de pequena potência, que é o que acontece frequentemente na indústria, tá? Então, isso daí, né? Pequenos motores, então imaginem o seguinte, que vocês estão aumentando muito a parte indutiva, né? Quando vocês têm um grande, como é que se diz? Um grande número deles espalhados por uma unidade industrial. Lâmpadas de descarga, tá? Ou seja, aquelas lâmpadas que vocês veem nos postes, que são lâmpadas a vapor de mercúrio ou de sódio, tá? E as lâmpadas fluorescentes, tá? Assim, por que fluorescentes, né? Apesar de que a gente vive na era do LED, tá? Porque ainda existem, né, locais e existem indústrias que ainda prezam pela sua instalação ainda de componentes antigos, né, do ponto de vista tecnológico. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, eu fiz um TCC com um aluno onde era um frigorífico e o frigorífico preferia ter tudo comandado pelos comandos elétricos e não pelos eletrônicos. Porque o que ele alegava? Que o investimento era baixo, tá? Porque realmente é baixo, né? O dispositivo elétrico ele é muito mais robusto do que o eletrônico, né? Ou seja, diante de problemas de subtensão, eu vou falar disso lá em eficiência energética, tá? Subtensão ou sobretensão, ele sente, né, pouco essa variação lá da nossa tensão. O pessoal dele era treinado, então ele não tinha gastos em treinar uma pessoa apenas para lidar com inversores e conversores, né? E outra ele achava em qualquer lugar da cidade. Então, ainda existem locais que trabalham com esses dispositivos e que, claro, do ponto de vista tecnológico, eles são ineficientes. Mas, bom, né, para o empresário, né, ainda vale a pena manter, tá? Então, pode ser que, se você tem um número muito grande de lâmpadas fluorescentes numa instalação, significa que você tem um monte de reator, né? De reator, né, indutivo, que são os dispositivos que dão a ignição na lâmpada fluorescente e que eles interferem e causam baixo fator de potência na instalação. Capacitores ligados nas instalações das unidades consumidoras orossazonais no período da madrugada, ou seja, quando
Quando é de madrugada, né, imaginem a indústria, não tem ninguém trabalhando, né? Se for uma indústria que tem um período de trabalho de 8 até 20 horas, então de madrugada você tem carga, né? Você tem um baixo carregamento, você não tem tanta carga assim. E aí, se você deixar o banco de capacitores ligado, né, que deveria corrigir o fator de potência, ele vai fazer o contrário, ele vai começar a injetar reativo na rede e ele vai baixar ainda mais o fator de potência, tá? Então, o que significa um baixo fator de potência no fim das contas? Que a nossa energia, a energia, né, que está sendo fornecida, ela está sendo mal aproveitada pela instalação. E aí, o que, que vai acontecer? Aumento das perdas elétricas internas, ou seja, você pode ter equipamentos aquecendo, tá? Queda de tensão na instalação, e aí, lá em eficiência energética, eu vou falar para vocês de fenômenos de qualidade de energia, e aí vocês vão ver, né, essas quedas de tensão, tá? Redução do aproveitamento da capacidade de transformadores, como eu falei para vocês, não é interessante a gente ter um transformador a 50% de carregamento, tá? O condutor aquecido, especialmente os condutores neutros dessas instalações, começam a aquecer, e ainda tem um fenômeno que é causado por um outro fenômenozinho aqui que aparece, que é a distorção harmônica, já que, como hoje a gente lida com muitos equipamentos microprocessados, o que, que vai acontecendo? Aquela nossa forma de onda perfeitamente senoidal, ela passa a distorcer. E aí, lembrando lá de Fourier, uma onda senoidal bem distorcida significa que ela tem múltiplas frequências dentro delas, além da frequência da rede. Então, essa soma aí de frequências, especialmente da frequência de 180 Hz, ela vai causar esse problema, que é aquecer os condutores, né? E isso é muito comum em transformadores, tá? Além disso, se você tiver um fator de potência abaixo de 0,92, você está sujeito a multa, né? A multa pela concessionária, então, fora as consequências nos ativos da instalação, você ainda tem, né, a parte financeira, tá? Os acréscimos na conta de energia, essa limitação dos transformadores, os dispositivos de manobra, ou seja, disjuntores, chaves seccionadoras, eles têm uma redução de vida útil, porque eles conseguem perceber, né, todos esses fenômenos, tá? E as perdas em linhas de transmissão por efeito Joule, né? Necessidade de aumento de condutores. Então, vocês viram lá naquele exemplo que, se eu tiver um baixo fator de potência ali, 0,6, significa que a bitola, né? Não é o termo correto, tá, gente? Bitola é como a gente fala vulgarmente, né, na área técnica, mas a seção transversal do condutor, ela passa a aumentar, tá? E aí também você tem um aumento, né, dos equipamentos de proteção, quer seja aumento em quantidade quanto em capacidade, tá? Né? E a gente também tem que se atentar, né, aos horários de funcionamento, né, da indústria ou da instalação. Por quê? Porque essa sazonalidade, ela também influencia no nosso fator de potência, tá? E aí, como é que a gente corrige, né, esse fator de potência no sistema industrial? Vocês também devem estar se perguntando, professora, mas só no sistema industrial? Ah, sim, mas nós temos também correção do fator de potência na rede, tá? Na própria rede a gente pode fazer, mas como eu falei, do ponto de vista residencial, não é interessante fazer correção do fator de potência. Por quê? Porque é muito caro. E outra, mesmo um consumidor trifásico residencial, ele não tem essa necessidade, porque a rede elétrica ela tem os dispositivos que vão fazer, né, essa compensação. Então,
A gente pode utilizar compensadores estáticos, tá? Né, os compensadores estáticos, tá? A gente pode utilizar compensadores estáticos síncronos, né? E eles são conhecidos por essas siglas, tá? SVC Statcom. Capacitores fixos ou banco de capacitores, que é a solução mais corriqueira no meio. Capacitores chaveados, tá? Filtros modulados, que a gente. Bom, eu não considero uma boa solução, para mim isso é gambiarra, tá? E aqui, né, a representação de cada um deles, tá, gente? Então, aqui, né, nesse primeiro, a gente vai ter aqui o banco de capacitores, tá? Então, o capacitor, né, o capacitor fixo, então percebam aqui que foi feita, né, a, a, a correção aqui, você tem vários capacitorzinhos aqui. Só um momento. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, esses aqui são os nossos capacitores, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente tem um banco de um capacitor monofásico aqui corrigindo, tá? A instalação, mas a gente poderia ter, né, um banco de capacitores, tá? Trifásico, que vai fazer esse trabalho, tá? Eu mostro para vocês depois como, né, vocês vão observar quando vocês precisarem selecionar um dispositivo desse, né? Aonde é que vocês vão, né, buscar, né, a informação no catálogo do fabricante, tá? Bom, aí a gente tem aqui o filtro, né, que na verdade ele chama de filtro de harmônicos, tá? Então ele tem um gerador de harmônicos aqui, tá? Que nesse caso aqui seria o nosso inversor, que aciona o motor, por exemplo. E aí, né, esse inversor ele introduz esses reativos na rede. Então, entra aqui um filtro, né, que é uma combinação entre capacitores e indutâncias, justamente para filtrar essas frequências aqui, tá? Que são ocasionadas pelo chaveamento, né, das nossas chaves semicondutoras, né? Porque para formar bem bonitinho, né, a frequência, a onda de 60 Hz, ele precisa fazer esses chaveamentos, tá? E aí a gente acaba tendo, né, nesse chaveamento a inserção dessas frequências. Então, o filtro, né, vai fazer com que passe, né, apenas os 60 Hz para o motor e que nada volte para a rede, tá? Aqui a gente tem, né, o Statcom, tá? Que nesse caso a gente tem a combinação de um indutor aqui, tá? E mais uma chave semicondutora e o capacitor, que percebam, né? É muito usado quando você tem fontes renováveis, tá? Então, vocês têm essa conexão aqui dessa geração por fontes renováveis. Aqui, né, você tem o alimentador e precisa corrigir, porque aqui também vai ter, né, uma inserção de frequências, né, que não são as mesmas da rede. Tá? Só um momento. Tá? E aí, voltando, a gente tem o compensador estático, tá aqui, né? Então, percebam, né, que sempre a gente tem, né, a combinação indutor-capacitor, tá? Em todos eles, tá? Aqui a gente não percebe no quadro, né? Mas por quê? Porque a nossa indutância provavelmente está lá, né? No nosso motor. E aí é uma outra coisa que a gente precisa ter um cuidado, que existem vários pontos para se fazer, né? Essa correção dentro da instalação. Você pode fazer através de um banco fixo após o transformador, tá? Você pode colocar no próprio quadro de distribuição de cargas um banco automático, que também é
como é que se diz? É uma opção, tá? A gente tem bancos automáticos e bancos fixos, tá? E a gente pode fazer na carga, que é muito comum, por exemplo, em CCMs, tá? Que é o Centro de Comando de Motores. Então, cada motor ou conjunto de motores, porque eu posso ter um único CCM, como esse aqui, parecido com isso aqui, atendendo vários motores, e lá a gente faz, né? Tem um banco de capacitor ou um capacitor instalado para fazer essa compensação do indutivo produzido por esse motor, tá? Então, basicamente são esses os dispositivos, né? Aqui a gente estuda isso aqui em eletrônica de potência, tá? Esse aqui é o que é o nosso objetivo aqui. A gente vai trabalhar com bancos de capacitores, capacitores chaveados ao mesmo banco automático e filtros modulados. A gente vai falar um pouco de harmônicos e vai ver como é que esses filtros atuam, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Sim, professora. Tá. E aí, como é que a gente corrige? Né? Corrige esse fator de potência, tá? Então, o primeiro passo, né? A gente vai adicionar essa capacitância aí, né? Que é calcular a potência reativa da carga, tá? Então, lá naquele nosso exemplo, lá, ele mostrou, né? A potência ativa e a gente vai ter uma potência aqui reativa de 160 kVAR, tá? E aí a gente precisa colocar um carinha bem aqui, né? Capacitivo em paralelo, tá? Então é sempre em paralelo essa correção aqui, tá? Para cancelar esse 160 kVAR, tá? Então esse cálculo, tá? Opa. Tá? Opa, não tá aqui. Então, nesse caso aqui, a gente calcula, né, a gente faz o... Não tem o cálculo disso aqui? Estranho. Espera lá. Não tem. Não tenho mesmo. Tá? Deve estar na outra parte. Opa. Não, esse aqui está invertido. Tá? Depois a gente volta lá naquele slide. Tá? Então, tá aqui os métodos, né, de instalação. É muito estranho isso aqui, tá? Então, aqueles métodos de instalação, né, vistos nessa figura, a gente tem o que a gente chama de correção na entrada de energia, tá? Então, ele corrige, né, o fator de potência que é visto pela concessionária, tá? Mas, se eu tiver uma instalação muito ruim, tá? Eu posso ter ainda, pode ser que isso não seja suficiente, tá? A gente pode corrigir na baixa tensão, tá? Na baixa tensão, né? E aí a gente utiliza o banco de capacitores nominais, tá, gente? E lembrando, não se pode instalar o TC, que, ou seja, é o transformador de corrente, aquilo que mede a parte da tensão, né? A tensão, né? A gente não pode instalar antes do TC, tem que ser depois, tá? É uma opção, tá? Mas ainda continuamos com o problema das instalações internas, ainda se forem muito ruins, não é suficiente, tá? E o que se faz é agrupar as cargas, tá? E fazer, né, pequenas correções, né? Especialmente quando a gente tem motores, né, que somados dão menos, que somados vão dar 10 CV, tá? Então aí a gente faz essa correção de forma local, tá? Então, a gente faz isso dentro do quadro de distribuição, que foi aquele primeiro que vocês viram lá, que vocês tinham os disjuntores bem aqui, ó. Esse primeiro bem aqui, tá? Então, isso aqui é o que a gente faz, né, local, próximo à carga. Então, vai depender muito, né, de como é o perfil da indústria, da demanda que ela tem,
né, para que a gente escolha qual é o método de correção de fator de potência mais adequado, tá? Então, isso aqui, né, são as possíveis maneiras de vocês fazerem as correções, tá? Aqui, né, a gente tem essa correção local aqui que a gente faz, né, no método, né? Essa daqui é a melhor de todas, porque a gente elimina, né, justamente na raiz, né, o problema, né? Então a gente faz esse capacitor aí, né, em paralelo com a carga, para que a potência reativa necessária gerada, ela faça o cancelamento, tá? E a correção mista, né? Você pode combinar, né, vários métodos de correção, que geralmente a gente faz a correção local, nos CCMs, tá? Quando a gente está falando de indústria, e a correção na subestação, tá? Depois da entrada, né? Que aí a gente pode utilizar, né, o banco fixo ou o banco automático, tá? Existem hoje, né, antigamente, né, já estamos na era do LED, né, o LED veio para isso. Né? Anteriormente, né, a gente conseguia até fazer essa correção nas próprias lâmpadas, né? No caso da lâmpada fluorescente. Por quê? Porque conforme a tecnologia foi evoluindo, a gente tinha, né, reatores indutivos, que era o que dava partida na lâmpada, né? Quem for um pouquinho mais novinho que eu pode ter visto uma coisa chamada start, né? Que era um dispositivo, né? Tipo um cilindro, tá? Né? Que se colocava na lâmpada fluorescente. Eu acho não, eu tenho certeza que não vende, mas eu acho que em Santarém é capaz da gente achar. E aí, né, aquilo dava a partida na lâmpada fluorescente. Nós saímos do start para os reatores indutivos, né, que realmente eram bem pesados, né, além disso, né, e que quando acionava a lâmpada, injetavam muito reativo na rede. Depois nós passamos para os reatores de alto fator de potência. Além de terem ficado mais leves, né, eles já têm a própria correção, tá? Então, neles vai embutido um capacitor, né, com a correção aí, né, dos nossos equipamentos. Só um momento. Tá? Então, a gente já tinha essa tecnologia. Depois, o LED, né, veio fazer o seguinte, com que a gente tivesse uma eficiência luminosa melhor, né, e uma potência muito menor, tá? E com isso também, né, a gente não quer dizer que a gente reduziu, né, por inteiro os problemas, né, de reativos vindos da iluminação, tá? Então, né, voltando lá, né, a gente opta sempre por uma correção mista, tá? Do fator de potência, tá? Combinando a correção local com a correção na subestação, tá? E aí, como é que a gente corrige, né? Como é que é esse cálculo aqui, né? Então, observem, né? A gente tem o nosso fator de potência, né? O nosso circuito original, bem aqui, tá? Tá? A gente tem esse nosso circuito original, e aí nós vamos colocar aqui, né, essa capacitância. E aí o que vai acontecer, né? Quando eu colocar essa capacitância bem aqui, tá? Vai acontecer o seguinte, né? Que a corrente agora, né? Essa corrente Y', ela vai ser formada pela diferença entre a corrente original do meu circuito e a corrente, né, pela soma, né, da corrente original do meu circuito mais a corrente, né, que é drenada pelo meu capacitor, tá? Essa drenagem de corrente, ela pode ser total ou ela pode ser parcial, tá, gente? Dependendo, né, do
do fator de potência que eu queira alcançar, tá? Aí o que vai acontecer, né? O capacitor ele vai injetar, né, essa corrente capacitiva aí, né, no circuito, que vai se somar essa minha corrente I, né, criando I', né? E agora eu passo a ter um Φ2, tá? Percebam aqui, né, os meus fasores de corrente. Então eu passo a ter aqui o meu Φ2. E aí o que acontece? O Φ2, percebam, ele é menor que Φ1, né? Então, de modo que o cosseno de Φ2 é maior que o cosseno de Φ1, tá? Então, o que vai acontecer em termos, né? Nós vamos aumentar, né, esse nosso fator de potência, tá? E assim, né, a gente melhora, né, esse fator aí, tá? Aí, na prática, em instalações reais, corrigir o fator de potência, né, significa adicionar essa capacitância. Então, tá aqui, né, a hipótese trabalhada aí, né, como é que vai funcionar em termos de circuito, né, a adição, né, desse capacitor aqui, né, na minha rede. E aí, o que vai acontecer com a componente reativa, tá? Ela é reduzida, né, aí após, né, a correção do fator de potência, e é igual à diferença entre a potência reativa atrasada da carga, né, aqui, né, e a corrente do capacitor, ou seja, tá? A gente vai ter, né, que a nossa corrente aqui, né, ela se relaciona dessa forma, tá? Então, a nossa potência reativa, tá? Ela vai ser igual à diferença, né, entre a potência reativa sem correção e, né, a potência reativa, né, com a inserção do nosso capacitor, tá? A nossa potência ativa, ela se mantém inalterada, tá? Então, percebam aqui, ó, a nossa potência ativa aqui em vermelho escuro, ela se mantém a mesma. Aonde é que eu vou ter variação? É na minha potência aparente. Né? Aqui, esse rosa é o sem correção. Então, isso aqui passa a diminuir com a correção, tá? E aqui, né, a injeção de uma capacitância vai fazer com que, né, a minha parte corrigida aqui seja menor que a parte roxa aqui sem correção, tá? Então, é assim que fasorialmente, né, as coisas acontecem. Então, isso aqui, ó, sem correção e com correção, se mantém igual. É entendido, pessoal? Sim, professora. Tá. Então, já a potência reativa, né, o que vai acontecer? Quando ela é corrigida, né, ela passa a ser a diferença entre a parte sem correção e o que é injetado pelo capacitor. Então, a gente pode também relacionar dessa forma aqui, tá, gente? Tá? Então, é assim que funcionam os cálculos, né, para a potência, para a correção do fator de potência, tá? Então, vamos lá, dar um tempinho ainda de fazer essa daqui, né, para a gente encerrar, e aí a gente retoma na próxima aula, tá? Aí a gente já vai misturar um pouquinho tarifa de energia. Então, a gente tem, né, o fator, ele pede o fator de potência do circuito e o capacitor para corrigir esse fator de potência. Então, a gente tem uma tensão aqui, né, de 240 volts RMS, numa frequência de 60 Hz. Agora, a gente vai precisar da frequência, tá? E ele diz o seguinte, né, que a leitura do watímetro é de 1,5 kW e do amperímetro 96,15 ampere RMS, tá? Então, vamos lá calcular, né, qual é a potência aparente desse circuito. S é igual a V vezes I. Então, isso aqui vai ser igual a 240 vezes 99,615.
Isso aqui vai dar 2,307 kVA, tá? Então, isso aqui vai dar um FP, que vai ser P sobre S, né? De 1,5, 10 a terceira, por 2,307, 10 a terceira. Então, esse fator de potência aqui é de 0,65, que é muito baixo. Então, isso aqui, né, vai ter, né, a gente vai precisar, tá? Isso aqui vai me dar um seno de φ1, que eu vou chamar aqui, igual a 0,76. E esse aqui é o nosso cosseno de φ1, tá? Então, sem correção nenhuma, né, a gente vai ter esse baixíssimo fator de potência. Então, a gente tem que calcular agora a potência reativa da carga, porque é nela que a gente vai fazer a correção. Tá? Então, a gente sabe lá da relação que o Q1, que é sem correção sempre, vai ser o S1 mais o P1 ao quadrado. Tá? Então, o Q1 vai ser raiz de 2,307, eu vou omitir o 10 a terceira no momento, tá? E 1,5 ao quadrado, tá? Mas não, é menos, tá? Que é menos. Então, meu Q1 aqui, resolvendo essa conta, vai ser 1,752 kVAR, tá? Então, tá aqui a nossa potência, tá? E aí, eu preciso, né, corrigir esse fator de potência, né? Para anular, né, esse efeito aí, né? Então, agora eu vou calcular que reatância é essa, tá? Então, eu sei que o meu x é igual ao meu v quadrado sobre q, tá? Sobre q1. Então, isso aqui vai me dar 240 ao quadrado, dividido por 1.752. Então, essa reatância aqui, né, vai ser igual a 32,86 ohms. Então, ou seja, a minha carga, né, a minha potência reativa é causada por este valor de impedância, tá? E aí eu preciso calcular que capacitor é esse, tá? Então, eu sei o seguinte, que XC, né, é igual a 1 sobre ômega C. E, portanto, né, o meu C vai ser 1 sobre XC, ômega XC, né? Tá. Então, o meu C aqui vai ser 1. O meu XC é esse valor aqui, tá, gente? É essa a, a reatância que eu preciso aparentemente eliminar do meu circuito, tá? Então, isso aqui é 32,86 vezes 2π, né, que é o ômega, e o meu F, né, que é 60 Hz. Tá? Então, isso aqui vai me dar um capacitor, tá? De 80. Não, 80,76 microfarad, tá? Então, o capacitor que anula o efeito indutivo, que torna, por exemplo, o meu fator unitário, é esse capacitor bem aqui. Tá certo? Entendido? Sim, professora. Tá? E aí vamos verificar, né, se
se essa capacitância aqui, de fato, né, ela faz essa correção. Então, vamos calcular o nosso I', né, que é a corrente gerada a partir do momento que eu coloco, né, o nosso capacitor. Lembrando que, quando eu coloco esse capacitor, a minha potência ativa, né, se mantém inalterada. Então, eu posso calcular o meu I como sendo P dividido por V. E aí eu vou ter 1.500 dividido por 240, que vai me dar 6,25 amperes. Né? Então, eu saí de uma corrente de 9 e uns quebrados e fui, né, para a minha corrente aí de 6,25. Aí é que entra, gente, a questão da gente consultar o catálogo do fabricante, tá? Então, se eu for num catálogo de fabricante, eu não vou encontrar uma capacitância de exatos 80,76. Então, comercialmente, né, eu vou utilizar um capacitor comercial, tá, de 80 microfarad, tá? E agora eu vou verificar, né, se de fato essa minha correção ela foi efetiva utilizando um capacitor comercial. Por quê? Porque, como eu disse, vocês não vão encontrar exatos, só se for realmente, né, uma coisa inusitadíssima, tá? Então, eu vou calcular o meu XC com o capacitor comercial. E isso aqui é 1 sobre 2π FC, e vai dar 1 sobre 2π, 80 vezes 60 da frequência, 10 a menos 6. Tá? Então, esse meu XC aqui, ele vai ser igual a 1,377, aí que é o 2π vezes o 60, 80, 10 a menos 6, que vai resultar numa reatância de 33,15 ohms, tá? Então, isso aqui, né, tá bem próximo aqui do meu, né, da reatância necessária, né, para eliminar aquela capacitância, o indutivo, tá? E aí vamos calcular a corrente do capacitor, né? Essa corrente vai ser o V dividido pelo XC, que vai dar 240 dividido por 33,15, que é igual a 7,23 amperes. E, por fim, o meu QC vai ser igual ao V vezes o meu IC. E isso aqui vai ser 240 vezes 7,23, que vai me dar uma potência reativa, né, de um capacitor comercial de 1.737,2 VAR, tá? Muito próximo, né, do Q1 aqui que nós calculamos sem correção, tá? Então, quando a gente faz, né, corrige o fator de potência, e aí, né, para fins de projeto, a gente vai lá no catálogo do fabricante, escolhe o capacitor que se aproxima ou a combinação, tá? Porque, de repente, eu tenho uma limitação pelo fabricante que eu escolher. Eu posso combinar 2 capacitores em série, 2 bancos em série, tá? Tem que lembrar lá das associações de capacitores, tá? E aí eu vou ter, né, 2 bancos em paralelo. E aí eu vou ter, né, a capacitância, né, necessária para fazer essa correção. E aí eu preciso confirmar os meus cálculos para ver se, de fato, aquela escolha que eu fiz para o projeto ela é adequada, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Bom recesso para os senhores, tá? Nos vemos no dia 3. Entreguem a prova. Quanto mais cedo vocês entregarem, mais cedo eu posto a nota de vocês no sistema, tá? E desejo aos senhores boas festas.
Obrigada. Obrigado, professor. Para você também. Isso, bom recesso. Produzam, mas descansem, tá? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Até ano que vem. Nossa. Até ano que vem, Ano que professora. vem. Até mais. Tchau, até mais. Tchau.